É isso aí, pessoal. Esse é o Ângulo Londrinense Analisa UEL. A preocupação nossa é a primeira fase. Por enquanto, não precisa se preocupar. Literatura, gramática, redação, só lá dia 31 de janeiro. A análise que nós estamos fazendo aqui hoje, professor Zanin, professor Tiago, professor Trico, nossos professores vão fazer uma análise da primeira fase para vocês, a parte de exatas e biologia. Professor Trico, por favor, biologia, seu comando. Vamos lá, então. Olha só. Então, muito boa noite para todos. Como já foi apresentado, né, eu sou o professor Trico. A gente vai trabalhar um pouquinho, algumas questõezinhas aí que tem caído ultimamente, tá, na UEL, e que alguns assuntos assim que são bem genéricos em questão de assuntos menores, né, dentro da nossa matéria, né? Mas um exemplo de uma questão, por exemplo, que a gente pode citar para vocês, essa aqui que caiu ano passado, ó. É uma questão básica, é uma questão que envolve conhecimento básico de citologia, tá? Particularmente de divisão celular. Tá? Então, a divisão celular é uma coisa que está sempre sendo cobrada. A UEL já cobrou várias vezes, inclusive nas provas de conhecimento específico, tá? Mitose e meiose. É um assunto que você tem que ficar de olho, porque é um assunto que vem se repetindo ao longo do tempo nos últimos vestibulares. Então, vamos aqui para a questão. Olha só o que diz essa questão. Leia o texto a seguir. Quando se fala em divisão celular, não valem as regras matemáticas. Para uma célula, dividir significa duplicar. A célula se divide ao meio, mas antes duplica o programa genético localizado em seus cromossomos. Isso permite que cada uma das células filhas reconstitua tudo que foi dividido no processo. E isso é uma coisa que você tem que guardar, né? Toda vez que uma célula vai se dividir, seja por mitose, seja por meiose, ela antes de tudo, no período S da interfase ou interfase, se você preferir, tá? Ela vai duplicar o material genético dela, ela vai ter que duplicar o DNA, porque senão a divisão celular não vai acontecer de maneira exata. Os cromossomos têm que ser divididos, têm que ser separados de maneira igual pelas células filhas, tá certo? Então aqui, por exemplo, considerando uma célula haploide com 8 cromossomos, assinale a alternativa que apresenta corretamente a constituição cromossômica dessa célula em divisão na fase de metáfase da mitose. Vamos lembrar que a mitose ela tem 4 fases. Ela tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. O que acontece com a célula durante a metáfase? Na metáfase, os cromossomos estão sempre no meio da célula. Eu costumo brincar sempre com os meus alunos. Metáfase, os cromossomos estão na metade da célula, estão no meio. Tudo bem? É fácil guardar o que acontece com eles. Então, os cromossomos vão estar lá, no meio, esperando, já estão duplicados, eles só estão esperando para serem o quê? Separados. Não importa se essa célula é haploide, se essa célula é diploide. O importante é você lembrar que na mitose, os cromossomos, eles não formam pares entre si. Então, aqui, volta um pouquinho para a questão. Tá? A questão já está até com o gabarito pronto aqui, mas não tem problema nenhum. Uma coisa importante que você já ia eliminar de cara. Se é mitose, cromossomo não pode estar formando par. Os cromossomos só vão aparecer pareados na meiose. É só na meiose que cromossomo vai fazer par entre si. Tá certo? Então, você já elimina de cara 3 alternativas. Já elimina a alternativa C, a D e a E. Não tem nada de par de cromossomo aí. Muito bom. Agora, voltando. Os 8 cromossomos vão estar distintos, cada um com uma cromátide. O que é a cromátide? Cromátide é cada uma das metades de um cromossomo duplicado. Se o cromossomo está duplicado, ele tem que ter 2 metades. Se ele tem 2 metades, ele tem que ter 2 cromátides. Então, você elimina a alternativa A e, obviamente, fica com a alternativa correta, que é a alternativa B. Trico, deixa eu participar? Claro. Eu sempre guardo um ensinamento seu para mim, essas frasezinhas de biologia, essas frases que a gente aprende com os professores, elas ficam na mente. Há muito tempo você falou para mim uma frase, prometa a Ana telefonar. Eu guardei isso. Eu nunca lembrava as frases, prometa a Ana telefonar. Eu guardei as frases do processo de divisão. Essa é uma frase... Estou lembrando direito? Está certinho, Vinícius. Como é que é essa história aí? É bem isso. É bem isso, né? Prometo a Ana telefonar,
Tá? Aí você guarda a sequência das fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Legal. Tá certo? Então, são algumas... Eu nem gosto muito dessas coisinhas, assim, de ficar decorando, mas nesse caso funciona bem. Tá? Nesse caso funciona bem, só não pode inverter a frase, tá, gente? Porque senão, tá? Aí você vai inverter as fases da mitose também, tá bom? Uma próxima questão que a gente vai mostrar para vocês aqui, ó, tá? Mostrando uma coisa que a UEL também costuma cobrar bastante, que é essa parte mais básica, né, de citologia. A parte de citologia, a parte de funcionamento da célula, tá? De funcionamento geral da célula, tá? Essa questão aqui, por exemplo, uma questão de 2014, ela nos remete bem a esse assunto. Ele fala o seguinte: pode-se considerar a organização e funcionamento de uma célula eucarionte animal de modo análogo ao que ocorre em uma cidade. Não vai esquecer, né, que célula eucarionte é uma célula que tem núcleo organizado. Não esqueça que eu significa verdadeiro e carion significa núcleo. Tá? Desse modo, a membrana plasmática seria o perímetro urbano e o citoplasma, com suas organelas, o espaço urbano. Algumas dessas similaridades funcionais entre a cidade e a célula corresponderiam às vias públicas, como sendo o retículo endoplasmático, para o transporte e distribuição de mercadorias. Os supermercados, como sendo o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, responsável pelo armazenamento de mercadorias. E a companhia elétrica, como sendo as mitocôndrias, que correspondem à usina de força da cidade. Muito bem. Pode-se ainda considerar a molécula de adenosina trifosfato, o famoso ATP, seja moeda circulante para o comércio de mercadorias. Repara uma coisa, como é que eles cobram a questão? Repare que o tema era cidades, né? E aí ele vai fazer uma comparação da célula com uma cidade. Tá certo? Então, ele está usando o tema correspondente ao próprio tema da prova, tema geral da prova. Então, repare, ele fala do retículo endoplasmático, que você deve se lembrar, tem o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, eles fazem transporte de substâncias, sendo que o rugoso também produz proteínas e o liso produz lipídios complexos como os esteróides. Tá certo? O complexo golgiense, ou complexo de Golgi, eles estão usando a terminologia antiga, inclusive, complexo de Golgi, né? A terminologia atual é golgiense. Ele é responsável pelo armazenamento. Ele armazena e secreta substâncias, tá certo? E ele está comparando a mitocôndria como sendo a usina de força da célula. Claro, por que a mitocôndria é a usina de força da célula? E é em relação a ela que vai vir a pergunta. Assinale a alternativa que justifica corretamente a analogia descrita para as mitocôndrias. O que é que acontece dentro das mitocôndrias? Dentro das mitocôndrias vai acontecer a respiração celular aeróbica, tá certo? Na verdade, parte da respiração celular aeróbica, porque, na verdade, a respiração celular tem 3 fases. Tem a glicólise, o ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e a cadeia respiratória, tá certo? O que é que acontece no interior da mitocôndria, então? A maior parte da produção de energia, a maior parte da produção de ATP vai acontecer dentro dessa organela. Por isso ele compara com uma usina de força da célula. Então, é lá que vai ser produzido o ATP. E ele já disse que a moeda circulante para o comércio de mercadorias é o ATP. Moeda circulante no sentido de ser a energia necessária para que a célula realize todos os processos que ela precisa. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver as alternativas. A alternativa A, absorção de energia luminosa. Gente, mitocôndria não é cloroplasto. Quem absorve energia luminosa para fazer fotossíntese é cloroplasto, não é mitocôndria, né? Armazenamento de ATP. A mitocôndria não vai armazenar o ATP, ela vai produzir o ATP, tá certo? Produz o ATP? Bom, então ou é a D ou é a E, né? Vai produzir ATP, vamos eliminar a E, que é mais ridícula, né? Produção de ATP a partir da síntese de amido e glicogênio. Gente, síntese de amido e glicogênio dentro da mitocôndria não tem nem lógica, né? Então, a única alternativa adequada é a alternativa D, produção de ATP a partir da oxidação de substâncias orgânicas. Quais são essas substâncias orgânicas? Os carboidratos, tá? Principalmente quem? A glicose, que vai ser oxidada, tá? Os professores de química, o Zanin me perdoe, eles não gostam que a gente fale assim, né? Mas a gente costuma dizer que a glicose é quebrada dentro da célula, tá? Tudo bem? Eles não gostam dessa terminologia, né? Porque o termo correto é oxidação, né? Ela vai ser oxidada. Porém, na prática, você pode falar que a glicose vai ser quebrada, tá certo?
Tudo bem? Professor. Zanin, você me perdoa nessa, tá? Professor, nós estamos à véspera da UEL aí, talvez o aluno não tenha tempo hábil para revisar todos os assuntos de todas as matérias. O que é mais recorrente? A gente consegue selecionar? Eu vi questões de genética, de fisiologia, embriologia, ecologia. O que é o assunto que a gente deveria priorizar para a UEL? Eu aconselharia você a fazer uma revisão geral de citogenética, tá? Uma revisão geral de citogenética, que é uma parte mais genérica da biologia, mesmo porque as questões de primeira fase, elas não costumam ser muito específicas, tá? Elas são bem genéricas mesmo, né? Uma ou outra que a gente percebe uma maior especificidade, tá? Tem uma questão aqui, quer ver a próxima questão que a gente vai mostrar para os meninos, que... Deixa eu passar aqui, né? Uma questãozinha de genética mesmo, tá? Tudo bem. Uma questão de genética que, aliás, é uma questão onde ele coloca, né, dois conceitos aqui de genética, né? Ele diz o seguinte: um menino tem o lobo da orelha preso e pertence a uma família na qual a mãe e a irmã possuem o lobo da orelha solto. O lobo da orelha é essa, né, partezinha aqui, tá certo? Pode ser preso, pode ser solto, tá? Tudo bem. Essa diferença não incomodava até começar a estudar genética e aprender que o lobo da orelha solto é um caráter controlado por um gene com dominância completa. Traduzindo, existe um gene dominante e um gene recessivo. Isso é gene com dominância completa, tá? O famoso azão e o azinho, né? Aprendeu também que os grupos sanguíneos do sistema BO são determinados pelos alelos IA, IB e Izinho, que é um caso de alelos múltiplos que a gente chama. Querendo saber se era ou não filho biológico deste casal, buscou informações acerca dos tipos sanguíneos de cada um da família. Ele verificou que a mãe e a irmã pertencem ao grupo sanguíneo O e o pai ao grupo sanguíneo AB. Bom, por aí você já percebe uma coisa, né? Se você se lembrar, os indivíduos que são AB, como é o caso do pai dele, são IA e IB, tá? A mãe é O, é Izinho, Izinho, como a irmã dele, que é Izinho, Izinho. Então você percebe que da mãe essa menina pode ser filha, mas do pai de jeito nenhum, tá? O pai não tem o genezinho para dar para essa filha, tá? Então essa filha aí com certeza não é desse casal, tá? Ele até pode ser filho do casal, mas a menina com certeza não é. Então você já elimina a chance dela ser irmã biológica dele, tá? Então vamos lá. A irmã é quem pode ser filha biológica? Do casal, não. Desculpa, tá? Tudo bem? Ambos os irmãos, pode ser que um vizinho tenha feito uma visita e tal, mas não deixa isso para lá, né? Ambos os irmãos podem ser os filhos biológicos. Não, ambos os irmãos não. A menina não pode. O menino é quem pode ser filho biológico, se o casal for heterozigoto para o caráter lobo da orelha solto. Isso é uma informação absolutamente verdadeira. Se o casal for azão, azinho, por exemplo, tá? Ele pode ser azinho, azinho. Tudo bem? E aí, é aquela história que a gente sempre comenta em sala de aula. Casal igual com filho diferente, tá? O casal tem que ser obrigatoriamente heterozigoto, azão, azinho, e o filho diferente obrigatoriamente homozigoto recessivo, azinho, azinho. Então, ele pode ser filho biológico do casal? Pode, desde que o casal seja heterozigoto. E aí ele vai ser azinho, azinho, vai ser homozigoto recessivo. A mãe pode ser mãe biológica de ambos os filhos, se for homozigota para o caráter lobo da orelha solta. Não, com certeza é uma alternativa que não procede. E o pai pode ser o pai biológico de ambos os filhos. Bom, a gente já viu que não pode ser pai daquela menina, né? Tá certo? Então, gente, é mais ou menos por aí, tá? A gente sempre aconselha vocês a darem uma olhadinha nessa parte de citogenética, que é uma parte, assim, que sempre anda caindo com uma certa frequência nas provas da UEL. Maravilha, tá certo? Professor. Na biologia a gente também percebe a recorrência de temas relacionados ao cotidiano, né? Resolver os problemas cotidianos. Essa questão aí eu acho que vai criar problema no cotidiano, né? A informação é um tanto quanto perigosa aí. Com certeza. Todo mundo em casa olhando para o lobo da orelha do pai e da mãe uma hora dessa, será? Com certeza. Brincadeira, gente. Essa coisa funciona. Fica aí as dicas para vocês. Essas foram as dicas de biologia. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o Ângulo Londrinense Analisa UEL para vocês. Seja bem-vindo ao futuro da educação. A qualidade Unifil chegou até você. A melhor plataforma EAD do Brasil,
com aulas e atividades disponíveis 24 horas para você adequar ao seu próprio ritmo de estudo. Tem ainda muita criatividade, interatividade e mobilidade de sobra. E o mais importante, o seu diploma será igual ao do curso presencial. São muitas vantagens e vários meios para você estudar no seu tempo, onde quiser, e continuar movendo o seu futuro com a Unifil EAD. Unifil Educação à Distância. Agende sua prova. www.unifilead.com.br. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar. Matrículas abertas. Informações qualidadelondrinense.com.br. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Unifil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Unifil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.